Wellhausen e a crítica da fonte. Em seu altamente influente Prolegômenos para a história de Israel, Wellhausen reconstruiu a história da religião israelita a partir do que ele percebia ser, de um estágio primitivo baseado na convicção de um vínculo natural indestrutível entre Yahvé e Israel. Por meio dos elevados imperativos éticos dos profetas, o ponto de Wellhausen para a queda no legalismo na era pós-sírica. De acordo com essa reconstrução, a apresentação do relacionamento de Israel com Yahvé em termos de uma aliança foi um desenvolvimento relativamente tardio, influenciado principalmente pela pregação dos profetas. Foi rompida e a relação passou a ser vista como condicional. 14. A partir disso, a noção de pacto ou tratado se desenvolveu naturalmente. 15. Enquanto alguns estudiosos em geral aceitaram as conclusões de Wellhausen com respeito à antiguidade e historicidade das tradições do Sinai, outros rejeitaram. A dicotomia aguda que ele havia desenhado entre a religião israelita primitiva e aquela que surgiu através da pregação dos profetas do século VIII, e sustentaram que havia um núcleo histórico nas tradições do Sinai, que refletia algum tipo de arranjo da aliança inicial. Crítica de forma e da tradição. O efeito da crítica de forma, com sua ênfase nas narrativas, como contos folclóricos, alemão Sagen, foi para aguçar ainda mais as questões históricas. Conto do complexo de histórias, escravidão, êxodo selvagem, estava enraizado em fatos históricos. Fazendo a pergunta aqui. Quando do complexo de histórias, escravidão, do êxodo selvagem estava enraizados em fatos históricos. Embora um núcleo de tal informação fosse geralmente reconhecido, a controvérsia continuou sobre a antiguidade e a historicidade da ideia da aliança. O Wellhausen estava fazendo um questionamento, segundo o entendimento dele. De fato, daqueles que aceitaram a antiguidade do conceito em Israel, vários entenderam seu significado inicial de maneira muito diferente. Ou seja, como um pacto de proteção mútua feito entre várias tribos hebraicas que viviam nas proximidades do Sinai, só mais tarde reinterpretado teologicamente em relação à relação divina-humana, do qual Israel era parte. Isso levanta a questão se tal aliança, ou seja, feita entre diferentes grupos sociais, também pode ter incorporado uma aliança com o próprio Yahvé, e como tal constitui um dos aspectos distintivos e fundamentais da fé israelita, como foi argumentado por Robertson Smith e vários outros. Muito bom. No entanto, alguma explicação foi necessária para a escassez de referências a tal aliança na literatura dos profetas do século VIII. As soluções para este problema incluem o seguinte: a memória do ato formal era desnecessária, enquanto a relação divina-humana permanecesse intacta. B. A presença de numerosas imagens da aliança, por exemplo, Yahvé como rei e pai, ou proprietário da vinha nos profetas, e sua frequente representação de Yahvé em disputa com Israel, indicam que o conceito de obrigações da aliança está presente mesmo que o termo aliança não esteja ali. C. A ausência de na profecia em geral, não apenas pré-sírica, é devido a ênfase profética nas realidades espirituais e éticas em vez das obrigações formais da aliança.
O conceito de aliança não foi suficientemente desenvolvido neste estágio e, portanto, teria levado a uma compreensão empobrecida do relacionamento divino-humano. Embora todas essas explicações tenham encontrado algum apoio entre os estudiosos do Antigo Testamento, nenhum se mostrou persuasivo o suficiente para garantir um consenso. Ecrodite Mavinkel e Note. No entanto, um novo consenso sobre a antiguidade e o significado não apenas da Aliança do Sinai, mas também de outras tradições da aliança no Antigo Testamento, notadamente abrâmica e davídica, começou a surgir no período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Três fatores principais que levam a esse novo consenso são listados por Nicholson da seguinte forma: um havia sido argumentado em um momento anterior. A aliança era vista como uma característica necessária da religião israelita, como uma religião de eleição, e não uma religião natural. Estudiosos como Hampel, Weiser e Galling sustentaram que a aliança era a chave para a singularidade da religião israelita, um fato ainda mais enfatizado por Ecrodite em sua monumental Teologia do Antigo Testamento, uma obra que notariamente empregou a aliança e a teologia relacionada como o principal conceito organizador para a teologia do Antigo Testamento. Uma nova área de pesquisa, o papel do culto na religião israelita, ganhou destaque na década de 1920, influenciada por Gungel, Grisman, Peterson e Gumbeck. O trabalho seminal de Movinkel sobre o estudo dos Salmos argumentou que a aliança, a renovação, estava por trás do festival do Ano Novo de Israel, Tabernáculos, no qual o parentesco de Yahvé era anualmente reencenado ou atualizado. Neste drama de culto, o que ele, aliança, era o elo entre a bênção individual e comunitária. Wischer, em 1925, foi mais longe, argumentando que o Festival de Ano Novo era de fato um festival de renovação, de um festival de aliança. Tal recorrente é refletido também na monografia seminal na 1934, sobre as origens da lei israelita. Esta premissa de um festival de culto tão recorrente, incorporado um recital do divino. Deus. Ali levou à conclusão de que os profetas do século VIII eram executores da aliança, cujo ensino ético presupunha claramente a tradição da aliança, inerente ao culto de Israel. A teoria anterior de Weber de uma confederação israelita de tribos semelhante às antifictiones gregas posteriores foi firmemente estabelecida por Note. De acordo com Note, a fundação dessa liga ou confederação de 12 tribos foi refletida em Josué, que pressupõe uma situação histórica bem separada daquela das narrativas do Sinai. Assim entendida, a aliança em Siquém foi o meio pelo qual as tribos israelitas da aliança do Sinai incorporaram em sua comunidade outros israelitas que já estavam estabelecidos na terra. De 2.
Embora nem todas essas ideias fossem novas, elas receberam um novo impulso pela maneira detalhada e convincente como foram apresentadas. No entanto, como Nixon 1986, 34 a 44, sugere outros fatores significativos, claramente contribuíram para o novo consenso. O renascimento do interesse na teologia do Antigo Testamento, diferente de uma abordagem puramente histórica das religiões. B. A ênfase de neo-ortodoxia. Por exemplo, Karl Barth, na Revelação Sobrenatural, deu ataque à teologia natural. Criaram um clima mais propício à ideia de revelação na história e discernindo a singularidade da fé de Israel. O desafio renovado para validar a relevância do Antigo Testamento como parte das Escrituras cristã, associado com o surgimento do antissemitismo na Alemanha. D. Uma mudança de ênfase dentro da escola da história das religiões, de uniformidade, a semelhança para distinção e individualidade de crianças, inevitavelmente levaram a um foco na ideia da aliança. E a crescente influência do estudo da sociologia da religião, especialmente a de Max Weber, que enfatizou a função das crenças religiosas nas estruturas e atividades da sociedade. Daí o significado particular da aliança para a sociedade israelita. 23. Além da antiguidade, o significado da aliança do Sinai também se chegou a um acordo geral sobre a origem e a natureza das outras duas grandes alianças do Antigo Testamento, ou seja, o abraâmico e o davídico. Sua antiguidade também foi defendida com bases sociológicas. Esse consenso geral sobre a antiguidade das principais alianças do Antigo Testamento permaneceu em grande parte incontestado até que a reconstrução subjacente da história de Israel, em particular, a hipótese da Anfictiona de Note, sofreu um ataque crescente durante o início dos anos 60 para meados dos anos 70.